Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Um fenômeno muito interessante observado na casuística ufológica com relação a abduções, pessoas que foram abduzidas e levadas para dentro de espaçonave de inteligências extraterrestres. Uma coisa comum, todas as pessoas, sem tirar nem pôr, eles voltam com uma capacidade paranormal aflorada. Isso acontece assim, ó. Assim que ele volta, tem um pico dessa faculdade paranormal alterada. Ele pode ouvir vozes, pode virar clarividente, ter visões, sonhos à noite com os ETs, ouvir vozes, dos próprios extraterrestres se comunicando com ele. E depois de um tempo, essa paranormalidade ela vai caindo, ela vai diminuindo, Em alguns casos até desaparecer, depois de alguns meses. Por que será, professor? Então nós temos que entender que os extraterrestres são uma inteligência tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que eles alteram o campo vibratório do ser humano quando eles são colocados dentro da espaçonave. Todos os chakras do ser humano são forçados a vibrar a níveis superiores. Tá ok? E em muitos casos, quando o abduzido volta, ele passa por uma coisa chamada síndrome do contatado, que tem várias questões. Ele pode ter problemas de saúde, principalmente diarreia e vômitos. Isso nos primeiros dias que ele volta, porque ele foi submetido a um campo de energia muito mais elevado do que o seu corpo estava preparado para tanto, mas isso não é uma coisa tão grave. Segunda, mudanças psicológicas profundas este indivíduo experimenta, porque a ele, somente a ele, é mostrada uma realidade que ninguém nesse mundo vivencia. E a hora que ele volta, ele está totalmente solitário, sozinho, com essa experiência transcendental que ele teve e ele não sabe lidar com ela perante seus amigos, perante a sociedade, perante sua namorada, o seu meio onde ele vive. Ele perde emprego, ele perde namorada, ou está casado, perde esposa. Ele entra num trauma mesmo. Eu já conheci muita gente que passou por esse tipo de transformação e perde toda a família até. Emprego, entra em colapso, uma porção de coisas. Eu lembro que o Spielberg relatou muito bem essa síndrome no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Quando o protagonista lá, o Richard Dreyfuss, que teve aquele contato, aquilo ficou na cabeça dele, uma faculdade paranormal, induzia ele a ir a uma determinada região, ele tinha visões após o contato, e isso fez com que ele perdesse até a família. Ele entrou numa síndrome, numa paranoia, vamos assim dizer, porque não era uma pessoa preparada para um contato. Então, esse tipo de coisa acontece, Todas as vezes que você é abduzido, tem um contato com ET, uma faculdade paranormal se desenvolve logo após esse contato. Isso é fato, isso é uma análise da casuística ufológica, não é nenhum Laércio esotérico, nenhum médium falando, é uma experiência real. Eu mesmo tive a oportunidade de entrevistar e conviver com um abduzido aqui da cidade de Limeira, chamado senhor Wilson Fernandes, E ele era um médium de centro espírita, mas ele relata que ao voltar, a sua paranormalidade multiplicou por 100. A vidência dele era perfeita, a audição, ele ouvia o pensamento das pessoas, como se as pessoas estivessem falando alto. Você imagine que loucura, gente. Você está junto de um grupo de pessoas e ouvir elas pensando, ouvir o pensamento das pessoas, como se a pessoa estivesse falando em voz alta. Se o indivíduo não está preparado, ele fica louco, ele fica maluco. E não tem nenhum especialista, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo para atender esse indivíduo e compreender a experiência que ele está vivenciando pós-abdução. Hoje, nós temos alguns psicólogos interessantes que já estão trabalhando com a síndrome do contatado. Eles estão reunindo contatados e faz uma prática psicológica, um tratamento psicológico para essas pessoas. Então, é fato, voltam com paranormalidade acentuada,
mediunidade desenvolvida depois de um contato direto com os seres extraterrestres. Namastê, pessoal.